sou a professora Alana, seja bem-vindo ao meu canal. E esse vídeo faz parte da nossa jornada do 1000. Uma jornada em que eu passo por cada uma das competências te ensinando a tirar 1000 de verdade. Sem fraude, sem fórmula mágica que não funciona. Aqui é real, gente. E hoje a gente vai falar da competência 2. Então, se você perdeu os vídeos anteriores em que eu falo da competência 1 e que eu falo dos critérios que zeram a sua redação, clica nos cards que estão aparecendo aqui pra vocês e assista a essas aulas. E hoje a gente vai falar da competência que os alunos têm mais dificuldade de entender, assim, o funcionamento, né? Porque a competência 2, ela vai abordar 3 assuntos diferentes, 3 coisinhas diferentes, mas fica tranquilo que eu vou passar por todas elas com você. Inclusive, tem um vídeo que é até complementar a esse, em que eu te mostro por que modelos prontos não funcionam para sua redação. Ah, mas o professor tal tem 1 zilhão de inscritos e dá modelo pronto. Assista esse vídeo para entender tudo isso, ele tá passando aqui nos cards, e nele eu falo também bastante da competência 2. E o que os corretores vão avaliar aí nessa sua competência 2? Basicamente, gente, eles vão avaliar se você compreende e aborda bem o tema, então como você usa esses elementos que estão ali no tema, a estrutura do texto dissertativo e argumentativo em si, e por fim, se você aplica na sua redação conceitos de outras áreas do conhecimento de forma plena e consistente. Cuidado aí com o videozinho de repertório pronto, que ele pode ferrar a sua redação. Mas entre esses 3, tem 2 aí que se destacam: a interpretação do tema e o tipo de texto. Isso porque a fuga ao tema já faz com que você tire 0 na sua redação, tá? Pois é, toma cuidado com isso aí. E da mesma forma, a fuga ao tipo de texto. Então, gente, mesmo que você apresente aí o repertório sociocultural, que também é avaliado, se o seu texto foge ao tema, ele tira 0. Se o seu texto aí não corresponde ao texto dissertativo argumentativo, também vai tirar 0. Então, por isso que eles são os principais, né? Porque se você não fizer um desses 2 aí, seu repertório sociocultural nem vai ser avaliado. Primeira coisa que você vai fazer, brother, quando tu olhar o tema lá, já seleciona as palavras mais importantes, marca mesmo ali. Vamos ver o exemplo do tema do ano passado: estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Aqui, o que foi comum? Os alunos falarem apenas de doenças mentais, mas não falarem, por exemplo, do Brasil, ou não falarem dessa questão do estigma, que é aí o recorte aí desse tema, né? Inclusive, eu tenho uma aluna que deixou de tirar 1000 só por causa disso. Ela só não tirou 1000 porque ela não abordou um errinho básico aí de interpretação do tema, que poderia ter garantido 1000 dessa aluna. Então, o seu texto, ele precisa falar de estigma, ele precisa falar de doenças mentais e trazer isso pro Brasil. É muito comum que a gente use repertórios socioculturais, por exemplo, que são de outros locais, né? E qual a relação disso com o Brasil? Você fala? Se você não fala, já temos um problema aí. Então, eu vou ler pra vocês o que eles vão dizer, ó. Quando a proposta é abordada parcialmente, entendemos que o texto explora apenas o assunto, não articulando a discussão, a frase temática em sua amplitude. O que isso quer dizer? Assunto é diferente de tema. Assunto é o geral. Tema é o específico, é o que tá ali com cada uma dessas palavrinhas. Então, cuidado com isso. Você precisa, sim, falar dessas palavrinhas. Aí você vai me dizer assim: Alana, mas eu nem sei o que é estigma. Pois é, não é só você, né? Eles vão te dar uma ajudinha aí. Então, normalmente, os textos de apoio, eles sempre trazem um texto que aborde uma definição dessa palavra aí, vamos dizer assim, a palavra norteadora do seu tema. Mas aí vai também um conhecimento de mundo. E aí uma coisa, gente, que confunde às vezes os alunos é a parte da estrutura, né? Por quê? Alana, competência 3 não vai avaliar a minha argumentação? Vai avaliar sim. Qual é a diferença? Na competência 2, eles vão avaliar basicamente o seguinte: se você tem introdução, se você tem argumentação e se você tem uma conclusão. Ainda que você nem apresente, talvez, a proposta de intervenção. Mas se o seu texto tiver uma conclusão, isso está sendo avaliado na competência 2. Agora, o modo como você vai desenvolver essas ideias, o modo como você vai organizar essas ideias, aí sim, isso é avaliado na competência 3. Então essa aí é a diferença básica, né? Tá, Alana, mas eu quero saber o seguinte: como que eu tiro aí a nota máxima? Vamos lá? Vamos falar disso então? Ó, essa é a matriz de referência aí da competência 2, ou seja, como você vai ser avaliado. Para você tirar aí o nível 5, que é a nota máxima, né? A gente já falou disso em alguns vídeos das aulas anteriores. Você precisa desenvolver o tema por meio de uma argumentação consistente, abordar aí todas as palavrinhas do tema. A partir de um repertório sociocultural produtivo, a gente já vai falar o que é esse repertório sociocultural produtivo. E apresentar excelente domínio do texto dissertativo argumentativo, essa parte de estrutura, tá? Então você tem que ter uma abordagem completa desse tema. Você precisa dominar aí o texto dissertativo argumentativo em prosa e usar aí o repertório sociocultural que seja aí produtivo na sua argumentação. É assim que você tira 1000. Então a gente tem que falar de cada uma dessas 3 partes, né? Vamos lá. Vamos começar falando aí da abordagem do tema. O medo aí da galera de tirar 0, né, por causa da abordagem do tema, é a fuga ao tema. Mas calma, isso provavelmente não vai acontecer com você. Isso porque a fuga ao tema corresponde aí a uma coisa completamente aleatória. Então, tipo assim, o tema pediu ali estigmas associados a doenças mentais. E aí você falou de BBB. Inclusive, gente, eu sou muito fã de BBB. Estou louca aí pra próxima edição chegar logo. Boninho, por favor, não aguento mais.
Sério, gente, eu sou muito fã mesmo. Mas é óbvio que se você fizer isso na sua redação, você fugiu ao tema. Agora, se você falou só de doenças mentais, você não fugiu ao tema, você não vai tirar 0, tá? Você vai tangenciar, é o que eles chamam de tangenciamento. Tangenciamento, gente, é tipo assim, fugiu, mas foi só um pouquinho, sabe? A gente falou sobre isso já na aula 1. Isso é tão importante, mas tão importante que eu sempre coloco para os meus alunos particulares uma aula só de interpretação do tema. Porque o Enem sempre traz termos que são direcionadores. Então, por exemplo, o termo caminhos. É um termo aí que a galera treme na base. Meu Deus, eu vou fazer uma redação inteira de propostas de intervenção. E não é isso, né, gente? Você faz aí um preparatório do seu cursinho, pede ao seu professor, fala com ele aí, ô prof, tem como você abordar com a gente uma aula só de interpretação do tema, analisando esses termos direcionadores? A partir daí eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Segunda parte relevante pra gente, a parte de estrutura, né? O que eles querem de você nessa parte pra você tirar 1000? Eles querem que você defenda um ponto de vista, isso é básico, e pra defender esse ponto de vista, que você apresente aí os seus argumentos com exemplificações, citações, alguma coisa que mostre que aquilo não veio do nada, que você não tirou da sua cabeça aleatoriamente, como se vozes falassem com você. Ou seja, gente, no Enem, citar alguma coisa, usar ali algum repertório é obrigatório. Tem gente que acha que isso é só uma coisinha pra deixar o texto mais bonito, e não é. No Enem é obrigatório. Não adianta você só desenvolver a ideia sem sustentar de forma eficaz. Aliás, gente, não só no Enem, né? Na nossa vida deveria ser assim também. A gente só deveria falar daquilo que a gente tem em base, mas a gente faz isso muito mal. Principalmente aí em tempos de guerra Lula-Bolsonaro. A gente vê um monte de gente falando um monte de besteira que não tem comprovação nenhuma. Tem que sustentar, você precisa sustentar as suas ideias. E aí, né, é isso que gera para os alunos que já estão estudando esse desejo, esse anseio pelas citações prontas. Deixa eu só fechar essa parte de estrutura. Tem um termo que os corretores vão usar, que é o termo partes embrionárias. O que é isso? É quando você não desenvolve muito bem ali aquela parte. Então você até tem indícios ali de uma introdução, de uma argumentação, de uma conclusão, mas isso não ficou bem desenvolvido, até pela quantidade de linhas dá pra gente ver, né? Então eles vão dizer o seguinte, ó: há partes embrionárias no texto dissertativo argumentativo, quando a introdução, a argumentação e ou a conclusão são muito curtas devido à sua pouca produção. E aí, cuidado com essa parte que você pode perder pontos. Aliás, pode não, você vai perder pontos. E aí, agora vamos falar do tal repertório. Existem tipos de repertórios socioculturais e esses tipos vão ser avaliados de modos diferentes. Primeiro é quando você copia, literalmente copia trechos do texto de apoio. Você não pode fazer isso. Então vamos supor que a sua cópia, ela não deu ali as linhas de cópias suficientes para que você tire 0. Foi apenas algumas palavrinhas. Cópias de trechos motivadores são penalizadas. Você não tira mais de 40 pontos. Ah, Lana, mas não é zerado? Assista ao meu vídeo em que eu falo de critérios 0, que eu explico exatamente essa parte para vocês. A gente tem também os repertórios que são baseados nos textos de apoio. São aqueles em que o aluno vai parafrasear, vai escrever com outras palavras. Tenho certeza que o seu professor de cursinho já falou disso pra você. Eu também falo pros meus alunos, né? E você pode pegar ali paráfrases do texto de apoio, mas você precisa complementar. É isso que o pessoal esquece de falar. Você não pode ter só o repertório que foi baseado ali no texto de apoio, não, meu amor. Senão, você não vai tirar 1000, não, tá? Tá escrito isso no material dos corretores. A gente tem também os repertórios não legitimados, são aqueles que não são baseados nem na ciência, nem na cultura. E a gente tem, obviamente, o repertório legitimado. Tem respaldo nessas áreas do conhecimento. Que repertórios são legitimados? Tá aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Conceitos e suas definições, informações, citações ou fatos e ou referências a áreas de conhecimento, tais como fatos ou períodos históricos, referências a nomes de autores, filósofos, poetas, livros, obras, blá, blá, blá. Referências a áreas do conhecimento e seus profissionais, como os sociólogos, os filósofos, aí vai falar da literatura, que tem um monte, né? Escritores, poetas, autores, educadores, médicos, linguistas e por aí vai. Referências a estudos e pesquisas, referências a personalidades, celebridades. Alana, posso citar Valesca Popozuda, Tati Quebra-Barraco? É óbvio, por que não? Se o tema permitir, se for pertinente à sua argumentação, pode sim. Referência a meios de comunicação conhecidos, redes sociais, mídias, jornais, etc. Vai ser isso que eles vão aceitar. E por fim, se você gosta aí daquele modelinho pronto, presta atenção a essa parte. O seu repertório, ele também precisa ser pertinente, ou seja, ele tem que estar associado ao tema da sua redação e ter um uso produtivo. O que é o uso produtivo? Estar articulado à sua discussão. Se você pegou a frase pronta, mas você não fez a ponte entre ela e a sua discussão, isso não é uso produtivo. Ponto. Simples assim. Não sou eu que tô dizendo, tá? É o material dos corretores. Cuidado, gente, com clickbait, que vai te prejudicar mais que te ajudar. Por quê? Se você tem que ficar fazendo essas conexões, é muito mais trabalhoso, gente. Muito mais trabalhoso
você ficar tentando estabelecer essas conexões, que você pode até falhar, que você simplesmente estudar. Então, vai estudar alguém que fala de meio ambiente, alguém que fala de tecnologia, e a partir daí é muito mais fácil você fazer a ponte que você conhece. Para tirar 1000, o seu repertório precisa ser legitimado e ter uso produtivo. Não adianta citar a utopia, não adianta citar a Constituição se você não explorar isso de modo produtivo dentro da sua argumentação. E aí, como não foi você que pensou nesse repertório, foi alguém que disse esse repertório pra você, pode ser que você não consiga, porque a argumentação é sua, mas o repertório não. Então, cuidado com isso. Se não fizer essa ponte, não adianta, você não vai ganhar a nota máxima. E aí, pra gente fechar, qual é a grande questão aqui? Eles vão organizar isso tudo pro seu corretor pra ele não se perder. Vamos ver como que eles vão fazer isso? Eu acho essa parte maravilhosa. Eles vão fazer esse esqueminha aqui, ó. Bom, esse texto, ele tem muitas cópias dos textos motivadores? Se sim, já vai pro nível 2, você não passa dali, já tira 40 pontos só, tá? Se não, aí ele vai perguntar, tá, não tem, mas é baseado nos textos motivadores? Tipo, ele pegou um dado e aí só mudou as palavras, alguma coisa assim? Se sim, você já vai tirar 80 pontos, não passa dali. Se não, ele vai perguntar se é legitimado, ou seja, se faz parte de uma dessas áreas que ele falou pra gente. Se for legitimado, mas não for pertinente à sua discussão, como é o caso de muitos alunos que citam aí essas citações prontas que não são pertinentes às discussões, você ganha a pontuação do nível 3, 120 pontos. Não passa disso. E se for pertinente e tiver uso produtivo, aí você chega lá, você ganha pontuação máxima do nível 5. Meus amores, eu espero que eu tenha esclarecido pra vocês as dúvidas sobre a competência 2. E agora vai estudar, meu amor, vai estudar, porque sem estudo não tem nota 1000, tá? Vou repetir o que eu falei lá no vídeo dos modelos prontos. Se modelos prontos servissem pra tirar nota 1000, a gente não tinha 28 alunos apenas no Brasil que conseguiram alcançar essas notas. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Não esquece de se inscrever aqui no canal para me ajudar também, gente. Preciso monetizar esse canal. E não esquece de me seguir lá no Instagram, a gente pode conversar. Eu sempre tiro as dúvidas de vocês e sempre posto as datas mais importantes. Meus amores, beijo pra vocês. Tchau. Por que que eu fiz essa cagada no meu cabelo? Agora não tem jeito de arrumar isso aqui. Vou botar atrás da orelha, tá tudo certo.